Esses estudantes de cinema querem revolucionar o mercado e começam a fazer alguns filmes diferenciados para pagar as contas. E esse é o filme Loucos por Ela e eu sou o EF, o especialista em figurinos. Agora pega sua manteiga e vamos recapitular. O filme começa mostrando Joe e Bag, dois estudantes de cinema que trabalhavam como diretores de filmagem em enterros. O problema é que eles não respeitavam o luto das famílias, pois precisavam fazer sucesso. E Joe diz que eles não poderiam sair dessa vida, pois assim que eles pagavam as contas. E Bag diz que nasceu para ser um grande diretor e não queria fazer essas coisas. E Joe diz que eles poderiam gravar festas de casamentos, mas Bag diz que queria mais que isso, e só ficaria feliz se conseguisse fazer um filme. Quando eles chegam na faculdade, o professor diz que eles deveriam apresentar o trabalho deles até o fim do semestre, e deveria ser um curta de 2 minutos, e Bag diz que havia feito um longa de 90 minutos, e o professor diz que era problema dele, e ele teria que reduzir o trabalho da vida dele. E quando Joey chega em casa, seu pai diz que ele deveria começar a trabalhar em algo que desse futuro. Ele diz que tinha uma vaga de assistente na empresa dele, e Joey percebe que se não corresse atrás para mudar sua vida, trabalharia como encanador igual seu pai, para o resto da vida. E nisso ele se encontra com Bag e Layla para planejarem a mudança. E como na cidade deles não havia muitas produtoras, Layla diz que se fossem para Londres, seria possível falar com os maiores produtores. Joey está animado pois agora sua vida mudaria, mas ele era desconhecido e precisava vender o roteiro do Bag, que seria um sucesso. E ele chega em uma grande produtora e Joey já começa a dar em cima da atendente, mas ela estava em uma ligação. E quando ela termina, ele tenta dizer que ela tinha olhos bonitos, mas ela diz que eles não seriam recebidos, pois eles são desconhecidos. Então eles chegam em uma outra empresa e conseguem pegar um nome aleatório que estava na lista e agora era o momento deles. Ou não, pois eles começam a se apresentar, mas o cara pergunta se eles eram representantes da HP, pois ele só precisava de alguns cartuchos. Bag está desanimado, pois ele já gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu falar com ninguém. E eles acham de esquina uma produtora e decidem entrar. E já chegam na sala do presidente e dizem que tem algo inovador para mostrar, e ele não quer ouvir, e eles pedem 2 minutos, e Bag começa a apresentar qual seria a sua proposta, e Doug diz que ali era uma produtora de filmes diferenciados, e que produzem filmes como A Branca de Leite e Os 7 Canelas Finas, e eles são expulsos. Joey é muito otimista, e diz que essa era a oportunidade deles, porque eles estavam olhando para o mercado errado, e chegando em casa, eles começam a assistir alguns filmes diferenciados para aprender como funciona esse mercado, e seus pais chegam na hora, e eles tentam disfarçar o que estava passando na TV e diz que era apenas um trabalho da faculdade, mas Bag aperta o volume no controle e começa um som estranho. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai. Vou comer sim. E ele tenta dizer que é um clássico do cinema. Joey vai até uma locadora e ele tenta pegar alguns filmes diferenciados e o vendedor não entende o que ele queria. E ele diz que queria fazer uma mistura do filme À Espera de um Milagre, mas com cenas mais animadas. E depois ele vai a uma distribuidora de filmes para conseguir o contato de alguns atores e ele começa a puxar o saco da atendente e diz que ela tinha talento e deveria estar em algum desses filmes, e agora ele tinha um telefone de uma das maiores atrizes, a famosa Candy, e ele diz que queria contratar e o cara diz que custava apenas $250 e ele pergunta se ela era bonita e o cara diz que ela era uma boneca e ele acha que estava tudo certo, mas aquilo era uma fábrica de bonecas assustadas, pois elas ficavam de boca aberta. Joey volta na locadora pois ele teve uma nova ideia e faria um longa diferenciado e pega mais alguns filmes, e eles voltam na produtora e diz que tinha um trabalho que faria toda a diferença e tinha o contato da Candy, e Doug fica animado pois no último filme eles tiveram algumas divergências e ele aceita fazer um contrato e agora Bag precisa adaptar seu roteiro. Os dois estavam em busca de alguns profissionais da filmagem e eles vão falar com alguns lerdões que estudavam com eles e eles estavam fazendo um filme diferenciado sobre a sociedade, e eles colocam uma galinha dentro de um cesto que queria voar, e como eles não têm dinheiro para contratar pessoas profissionais, eles com certeza serviriam, e eles não querem aceitar, mas quando contam sobre o roteiro, eles aceitam trabalhar até de graça. Eles começam a fazer o teste de elenco e Layla estaria ajudando, e eles começam a fazer algumas entrevistas e uma mulher não tem talento, mas mostra as bagagens e geral fica animado, e começa a aparecer várias pessoas diferenciadas, e quando aparece um gatinho, Layla pede para dar uma olhada nele, e começam a aparecer várias mulheres loucas, e Joey fica animado, mas ninguém tinha talento, e do nada aparece uma mulher cuspindo
bolinha de ping-pong da boca muda e o professor dele aparece e eles escondem ela em uma sala de aula. E eles dizem que estavam preparando o filme para a nota final. E o professor aceita e diz que seria um sucesso. Layla pergunta como estava o contrato com a Candy e Joey diz que estava tudo sob controle, pois ele conseguiu um contrato exclusivo e ela já foi contratada e logo estaria ali. E chega uma caixa do Correios e quando abre sai uma boneca assustada e ele percebe que deu ruim. E agora o pessoal estava preocupado, pois ele gastou quase todo o dinheiro comprando terno e relógio para parecer um produtor de sucesso. Doug está falando com o empresário que emprestou o dinheiro para fazer o filme, e o empresário diz que acha estranho Candy aceitar fazer o filme, pois ela deu uma pausa na carreira para lançar um livro, e diz que estava em Londres, e Doug vai falar com o professor do Joey e pede o endereço dele, dizendo que era o pai dele, mas esqueceu como chegar em casa. E chegando na casa dele, ele diz que era o professor e veio conversar com ele. E diz que esperaria ele chegar. Chegando em casa, Joey vê que eles estavam esperando e percebe que deu ruim. E tenta dizer que estava tudo sob controle. E ele diz que sabe que estava mentindo. E diz que se não entregar esse filme ou devolver o dinheiro, ele estaria ferrado. Pois quem emprestou o dinheiro não gostava de perder. E agora Joey e Bag precisavam ir em Londres para falar com Candy, pois ela seria a última chance deles. E chegando no local, Joey diz que precisavam chegar com estratégia, pois ela poderia rejeitar o projeto. Ele fica falando sozinho, enquanto que Bag vai falar, e os dois começam a conversar de boa, pois ela fazia aqueles filmes, mas gostava de cinema clássico. E os dois se identificam, e ele pede para ela ler o roteiro e ligar se gostar. E agora eles precisavam esperar, e Bag estava desanimado, pois provavelmente uma atriz daquele escalão não trabalharia com eles, mas o telefone toca, e o empresário dela diz que ela trabalharia com eles. Joey está em casa e seus pais saem para trabalhar, e Layla chega dizendo que ele precisava abrir a mente, pois eles não possuíam dinheiro para a locação, e teriam que fazer ali. E eles arrumam tudo, e quando Candy está chegando, Bag fica nervoso, pois esse era seu momento, e Joey já chega se achando, e começa a apresentar o pessoal, e quando ela olha os cameramans, parecem que eles estavam perdidos. Bag deixou seu rádio ligado, e ele estava conversando com Layla no quarto, dizendo que não conseguiria produzir esse filme, pois estava muito difícil e estava nervoso de não ser capaz, e Joey corre para desligar o rádio, pois todos estavam escutando, e Candy aparece dizendo que quer falar com ele a sós, e geral fica na maldade. Ela diz que sabe que aquele filme era amador, mas que tinha muito potencial, por isso aceitou trabalhar mesmo que de graça, pois ele tinha grande potencial, e nisso ele se anima e eles começam a gravar a cena inicial. A cena começa com ela chegando na casa, dizendo que precisava de ajuda, e tudo dá certo, mas aparece um velhinho tarado de fundo e estraga a cena. E quando eles vão fazer novamente, o velho aparece mais uma vez porque ele queria participar e queria falecer feliz. E para resolver o problema, eles pegam a cadeira de rodas dele. Agora eles estão avançando no roteiro e estava ficando muito bom, mesmo quase colocando fogo na casa algumas vezes. E seus pais não percebiam nada, e agora era o momento do Joey, pois ele pergunta a Candy o que ela fez para animar o Bag, e ela diz que fez tudo e manda ele esperar no quarto. E Layla aparece e ele estava com a manteiga na mão, pois não encontrou óleo, e ela diz que Candy foi embora há 20 minutos e ele percebe que foi tapeado. E ela começa a dar em cima dele e ele fica todo animado, mas ela diz que só estava encenando. No dia seguinte, seus pais percebem que a manteiga estava acabando e dizem que gostaria de ver o filme de 2 minutos dele da faculdade, e ele fica nervoso e precisava gravar qualquer coisa para mostrar para seus pais. E Doug liga dizendo que ele teria uma semana para entregar tudo pronto ou iria na casa dele para brincar de cutucada violenta, e ele precisa fingir que estava falando com sua mãe. Eles começam a gravar uma cena diferenciada e está indo muito bem, mas o ator acaba se adiantando, se é que você me entende, e o cameraman acaba tomando café da manhã 2 vezes, e quando eles vão gravar novamente, eles encontram um microfone diferenciado na gaveta da mãe dele e tudo estava indo muito bem. O problema é que um dia seus pais estavam chegando mais cedo, pois não tiveram clientes, e agora eles precisam correr desesperados, pois eles não poderiam ver nada daquilo. Joey se esconde no quarto e seus pais chegaram animados e começam a brincadeira nervosa, e lá dentro estava o cameraman escondido, e agora eles não sabem o que fazer e tem a ideia de fazer uma corda com a roupa deles para sair da janela, mas sua mãe entra no banheiro na hora e eles já estavam ali há mais de 5 horas, e eles saem sem saber explicar o que aconteceu. Eles finalmente terminaram o filme e todos estavam comemorando
namorando e Candy estava gostando do Bag. O problema é que Doug aparece perguntando do filme dele e Candy diz que não trabalhava pra ele e ele diz que o filme era pra eles, e ela sai com raiva pois se sentiu enganada e no dia seguinte seria a grande apresentação de cinema na faculdade. E Bag diz que queria ver o trabalho da vida dele em alta resolução e trocou as fitas, então eles assistiriam um longa e o empresário fica com curta, e Doug chega pra acabar com ele, mas percebe que o filme dele era muito bom. Quando termina a apresentação, o professor diz que os dois estavam expulsos da turma de cinema, mas o filme foi um sucesso pra quem gosta, e o empresário diz que só precisavam colocar algumas publicidades, pois precisava valorizar o trabalho. É o Brasil. E depois Joey vai falar com Bag para pedir desculpas e ele diz que não queria mais fazer isso, pois não tinha talento. E os cameramans lerdões veem uma revista que o filme deles foi indicado para o melhor filme diferenciado e agora era seu momento de brilhar. E dessa vez até seu pai o incentiva, porque se está na merda é para se banhar. E ele vai na casa do Bag para o buscar, pois ele não poderia perder essa premiação, mas ele não quer ir. Chegando no local, Layla diz que não conseguiu convencer Bag, mas ele deveria estar ali, e Bag está na locadora quando o vendedor diz que o filme deles foi um sucesso e estava cotado como um dos melhores filmes, e no Oscar Candy apresenta e eles foram os grandes ganhadores, e Doug começa a comemorar, e Bag chega para assistir, e ela diz que foi produzido por Bag e Joey, e os dois começam a comemorar, e a partir daí a vida deles muda, pois agora estavam famosos, só que no mercado de filmes errados. E esse foi o filme Loucos por Ela, e galera, acho que o tradutor desse nome estava passando por problemas, pois qualquer coisa seria melhor, então me ajuda aí com o nome melhor para esse filme. E já aproveita e deixa o like e se inscreve se for novo, porque a cada loucuragem que vemos, agora eu vou nessa. Então obrigado a todos e fui!